Tudo bem, estamos de volta. Nós vamos agora fazer uma reflexão que ela se dará, em vários momentos distintos. Esse é um dos momentos mais trágicos para quem começa a fazer uma aprendizagem voltada para concurso público. É aqui que as bancas agora vão produzir a sua maior diversão. Ela fala assim, se eu colocar cada coisa no seu lugar, o brasileiro já tem grandes dificuldades. Agora, se eu não colocar cada coisa em seu lugar, essa dificuldade se aumentará muito. E nesse momento a banca, então, ela pensa nisso, que ela precisa de ferramentas que produzam problema. Esse é um problema inato no português. Vamos lá. Percebam que você tem no português a preposição. Então o aluno estuda, por exemplo, a preposição de. Só que a preposição de pode ter em sua aparição uma riqueza de formas. Por exemplo, o aluno precisa de você. Pode aparecer a preposição sozinha. Pode aparecer a preposição com artigo. Você precisa dos livros, da caneta, das canetas. E essa imagem já não é a imagem primitiva. Se você pega o aluno precisa deste livro, não é raro alguém chegar e dizer, professor, mas cadê a preposição? Na primeira frase, ele domina a preposição. Na terceira frase, ele se perde, porque ele não reconhece que deste é o pronome este mais a preposição de. Essa imagem da preposição se torna uma poluição visual para quem está começando a analisar. Fala, professor, a primeira eu entendi, a segunda já tumultua, a terceira ele se perde. Então, numa construção em que apareça o aluno precisa dele, ele fala, mas professor, o que é o dele? Cadê a preposição? Há uma perda do controle por causa da imagem da preposição. Tá bem? Então você tem a preposição solitária, sem nenhum acompanhamento, mas temos artigos e pronomes que podem se aglutinar à preposição. E a imagem original não se mantém. E a pessoa vai perdendo a qualidade de análise. Tudo aqui temos com o mesmo nome, com a mesma classificação. Tudo isto é um objeto indireto. Precisamos, nesse momento, então, ter a qualidade de olhar para isso e entender a importância da imagem da preposição. Acompanhar essas mudanças que ela pode ter. Tá bem? É exatamente o que está na lousa, a imagem que muda. E o aluno não consegue mais fixar aquele controle que ele teria na projeção mental. Quem precisa de algo. O de que ele projetou já não comparece na realidade e ele se perde. Fala, mas cadê a preposição de, professor? Esse é o momento em que você precisa entender que nós não estamos falando de uma frase, estamos falando das possibilidades do português. Sempre muito rico. Isso é um problema que precisamos administrar. Tá legal? Volta um instantinho que nós vamos falar agora do último elemento dentro dessa seleção de problemas que os alunos trazem. Então, a riqueza de determinantes, as imagens que a preposição produz, tá bem? A possibilidade de você ter elementos vinculados dentro de um objeto, mas não sendo elementos vinculados ao verbo. Portanto, nem tudo que tem preposição é algo que nós vamos chamar de objeto indireto, tá bem? E agora vem aquele momento que vai se tornar um momento de aprendizagem permanente. Vamos a ela. Essa última parte é a parte que o aluno reclama, chora, não entendi. Essa é uma aprendizagem por toda a vida, gente. A questão da ordenação da frase, tá bem? Quando você tem algum idioma em que a ordem direta é a ordem obrigatória, é algo que ajuda muito. Sujeito, verbo e complemento. Notem que há algumas provas que trazem a frase nessa ordem,
frases enxutas, frases tranquilas, isso ajuda muito ao candidato. Mas nós sabemos que também podemos construir no português a ordem inversa. A informação que eu vou colocar agora, nós vamos repetir durante as aulas agora. Agora não dá para adiar mais uma informação primordial, tá bem? Nós temos, dentro da análise sintática, que nos proteger de alguns elementos que vão ser decisivos na ordenação. Então, por exemplo, você tem sujeito, verbo, complemento e vários outros pequenos elementos que vão se construindo entre eles. Mas mesmo entre sujeito, verbo e complemento, qual que é a hierarquia mais importante? Sujeito e verbo, verbo e complemento. E você já sabe que a hierarquia mais importante é sujeito e verbo. Verbo e sujeito. Por quê? Porque quando na análise eu for para o ataque, você vai atacar a análise sintática, né? Está planejando um golpe. Encontrar sujeito e verbo é ganhar a luta. Essa batalha da análise já está vencida na hora que você acha o sujeito e o verbo. Por quê? Porque olha que você acha o sujeito e o verbo, você acha o número 1 e acha o número 2. O resto vai ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas achar o 1 e o 2 garante uma ação produtiva e vitoriosa. Se a banca oferecer para você 3, 1, 2, 3, 2, 1, na tua cabeça, busque a ordem direta. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos pegar uma frase como essa. Ao aluno, o presente foi dado pelo professor. Gostaria que você colocasse número nisso daí. Qual seria a ordem direta desta frase? Qual seria a ordem direta dessa frase? Por onde você começaria? Vamos lá. Professor, o que eu olhei primeiro? O que você olhou primeiro? Não. Dizer que achou primeiro o sujeito é cometer um ato suicida, porque o sujeito ele pode ter certa concorrência, certa confusão. Sempre devemos encontrar primeiro o verbo. O verbo é o coração. Se ele não está batendo, esqueça. É o verbo que eu tenho que encontrar. E nesse momento, não é um, são dois. Há uma composição, que em breve chamaremos de voz passiva. Hoje você tem que olhar e falar, professor, tem dois verbos. Tem dois verbos. Mas esse foi dado é a estrutura da voz passiva. Olhem para isso que está na lousa, que é o resumo da análise sintática. Com os olhos, qual que é o único que poderá ser o sujeito? O presente. Está claro isso? Você fala, professor, não entendi a pergunta nem a resposta. Não é bacana assim? Professor, não entendi nem a pergunta nem a resposta. Com os olhos, qual que é o único termo que pode ser ali o sujeito da frase? Vamos à lousa. Qual é, com os olhos, aquele que você vai bater o olho e falar, só ele pode ser o sujeito? O presente. Só o presente é que pode ser o sujeito dessa frase. Apesar de aluno estar no singular e masculino, apesar de professor masculino e singular, foi dado, está no masculino singular, mas está concordando com o presente. Se você mexer no presente, tem que mexer no verbo também. Colocar os presentes foram dados. É ele que manda no verbo. Tá bem? E aí vem a lição primordial, gente. Quando nós estivermos fazendo a análise sintática, o professor vai o tempo todo dar uma paradinha e falar, ó, vá marcando a evolução da sua consciência naquilo que é o grande bloqueio de todos nós. Saímos da escola analfabetos de análise sintática. Quando você faz análise sintática, você analisa uma oração. Toda oração, em tese, tem um sujeito e um predicado. E nessa disposição você já está vendo a ordem direta, sujeito e o predicado. No predicado pode faltar tudo, menos o verbo. É isso que você tem que bater o olho e tomar posse. Achar o sujeito e achar o verbo.
Uma informação que será repetida todas as aulas a partir de agora é que o sujeito ele trará um núcleo. E esse núcleo do sujeito tem uma característica ímpar. Qual que é, gente? Vocês sabem essa informação qual que é? Para análise sintática é fundamental. Qual que é? Sem preposição. Professor, mas toda aula você vai ficar falando de preposição? É o pulo do gato. Quando você começa a entender a preposição, você passa a ter dentro da montagem da oração o domínio da peça que liga, a peça que faz a relação de uma para outra. Professor, o que é fazer análise sintática? Observar a vinculação, observar os vínculos que se estabelecem e qual é a peça que liga, que conecta a preposição. De uma palavra a outra, a preposição está lá fazendo a cola, a liga. E é nesse exato momento que você percebe que a mais importante das funções, sujeito, não vem com preposição, não recebe o preposicionamento. Então marquem comigo, ó. O núcleo do sujeito, o núcleo, nunca virá preposicionado. O núcleo do sujeito não se preposiciona. E essa informação que repetiremos aula após aula é aquela informação que você precisa buscar na leitura da frase. Tá bem? Essa informação que hoje foi colocada pela primeira vez, lá na aula de concordância, o professor vai colocar isso num quadro enorme. Isso vai ser, né, um quadro primordial da nossa formação. Percebam que dentro da sintaxe de uma oração, ninguém subordina o sujeito. Todos os termos podem ser subordinados, um depender do outro, menos o núcleo do sujeito. O núcleo, ninguém vem mandando nele, ninguém vem subordinando. No sistema solar, ele é o Sol. A partir dele é que as coisas começam a existir. Por isso que ele vem sem preposição. Vamos voltar àquela frase que eu espero que simbolize muito para vocês. Se na análise você tem que achar o verbo e o sujeito, o que é ao? Vem aqui com calma e marque aí. Ó. O que é esse ao? O que é esse a, o? Ah, professor, esse a, o é preposição a mais o artigo o. Mas o importante é que ali tem a preposição a. Aluno, por causa dessa preposição, te diz, eu não sou o núcleo do sujeito. Não pense em mim como núcleo jamais por causa desse A. Vá lá no professor. Pega o pelo que está aqui. Esse pelo o que é? Preposição por mais artigo o. É a preposição por mais o artigo o. Bata o olho e diga, professor, preposição não é núcleo do sujeito. Ah, professor, o que é? Calma. É isso que nós vamos a cada aula aprender um pouquinho mais. Mas você não pode deixar de ver que aqui está a peça número 1, aqui está a peça número 2. O que vem depois deles, você pode montar do jeito que você quiser. Mas você tem que achar o 1 e o 2. Porque você está tomando posse daquilo que vai te permitir o domínio da análise sintática. Então, qual que é a frase? O presente foi dado pelo professor ao aluno. O presente foi dado pelo professor ao aluno. Tá bem? Então, nós temos aí uma ordem que seria essa daqui, ó. Essa seria a ordem direta. Essa disposição que você está vendo é o normal no português. Invertermos torna a frase mais forte, graciosa e intensa no plano retórico. Você começa a destacar, por exemplo, quem recebeu o presente. Conforme o teu intuito, você poderia trazer o professor para o lugar do aluno. Pelo professor, o presente foi dado ao aluno. Ah, eu quero destacar o aluno, puxa o aluno para frente. Então, na hora que nós nos comunicamos, nós temos intuitos, em que a ordem da frase vai se dispondo de acordo com as nossas intenções. Ah, eu quero destacar quem deu. Quero destacar quem recebeu. Quero destacar o que foi dado. Opa, as peças se movimentam. Última pergunta que cabe nessa construção que está ali na lousa. Olhem para esse trechinho e digam assim,
A ordem altera o sentido? A ordem que nós temos aí altera o sentido da frase? Não. A ordem que aí está cria confusão? Não. Tudo por causa das preposições. As preposições organizam nossos olhos e não concorrem com o mais importante. Qual que é o mais importante? O sujeito. A preposição diz para nós, aluno não é o sujeito, professor não é o sujeito. Nessa frase, ao aluno é o objeto indireto. Se o presente foi dado a alguém. E pelo professor, gente, qual que é a classificação de pelo professor? Vocês conseguiriam classificar pelo professor? Aprenderemos isso daqui a um mês. Não é bacana o professor falar, ó, não sabe? Ótimo, porque daqui a um mês você vai estar em cima disso quando trabalharmos a voz passiva. Na criação da voz passiva, nasce essa criatura chamada agente da passiva. Ele foi sujeito lá da ativa, agora na voz passiva rebaixado, vira um plebeu qualquer, vira o número 3, 4, era o 1 lá na voz ativa. Aí ele é o 4, vira o famoso agente da passiva. Tá bem? Marque para documentar esse momento. É o agente da passiva. Percebam que isso que está na lousa simboliza a importância da preposição em benefício da análise sintática. Tá bem? Vamos à lousa agora para o último exemplo, tendo isso aí como tema. O dado foi o VTDI. Só que como você está na voz passiva, o objeto direto vira o quê? Vira o sujeito da voz passiva. Tá bem? Por isso que você olha para o presente ali, ó, o presente é o sujeito. É o sujeito, porque você está na voz passiva. É o sujeito paciente. Tá bem? Guarde esses neurônios que você está gastando agora para a voz passiva. Na voz passiva, volta um instantinho comigo. Ó. Na voz passiva, o objeto direto, na voz passiva, se transforma no sujeito. Tá bem? É isso que você está vendo ali. O objeto direto se transformando no sujeito da voz passiva. Por isso que o presente foi dado. O presente é o sujeito na voz passiva. Tá bem? O presente é o sujeito da voz passiva. E pelo professor é o agente da passiva. Tá bem? Isso aí você vai perceber que a única coisa que nós temos que observar aqui é a preocupação em você notar que os termos de uma oração, eles não trazem a bagunça que normalmente nós projetamos na hora em que analisamos. E a preposição será o elemento distintivo. Se eu não olhar para a preposição, eu não entendo a organização da frase. Então, mesmo que ela seja disposta na ordem que nós temos, você mentalmente consegue organizá-la. O presente foi dado pelo professor ao aluno. Mentalmente isso se dá de maneira organizada. Você volta com a frase nessa ordem, na ordem direta, observando o que é sujeito e o que não é. Tá bem? Vamos ao último exemplo nessa perspectiva, então. Oi, pois não. Não pode. A colega nos pergunta, né, essa é a última aula, a aula da vírgula. Ela é a última porque você tem que aprender tudo, tá bem? Ali você tem o verbo e o complemento, e entre o verbo e o complemento não pode colocar vírgula, tá bem? Ah, professor, mas deu uma pausa. Pausa não gera vírgula, né? Tá bem? Foi dado pelo professor. Você pode dar pausa, mas não pode pôr a vírgula. Nós temos aquela ansiedade de querer saber tudo. Então agora, atente-se a isso. A preposição é fundamental. Ah, professor, ainda não sei classificar tudo. Ninguém saberá. Mas é a preposição que, nesse momento, me permitiu dizer não é sujeito, não é sujeito. E eu estou indo atrás do número 1, que é o sujeito. Vamos a um segundo e último exemplo dentro dessa perspectiva. Olhem lá. Pense nisso. Ordem direta e ordem inversa. Se você pega uma frase como o homem enviou a prova à escola, e é isso que nós
faremos na próxima aula, observar esse momento importante em que você tem ali a complementação do verbo. O homem enviou a prova à escola. Nesse momento você tem um verbo que transita, vai até dois objetos. O objeto direto, a prova, e o objeto indireto, a escola. E nesse momento o aluno vai questionar o professor, professor, mas como que você sabe fazer isso? Sacaram? Que agora a tensão é completamente diferente. A tensão é grande por causa do A. Então, novamente, fazemos o capítulo da projeção mental. Você enviou algo, o algo está aqui, enviou algo a alguém. Aqui é a escola representando o destinatário em que projetamos esse alguém que recebe a prova. É essa projeção mental que me diz que haverá um termo com a preposição a. E por isso que escola é feminino e ali ocorre a crase. É nesse momento que você entende, então, que quem envia algo, aqui não se exige preposição. É o momento em que se vai até o complemento verbal sem exigir preposição. Olha o nome, ó, sem exigir preposição. Por isso que o a aqui é apenas um artigo. Se eu trocasse por documento, como ficaria isso? Ele, o homem, enviou o documento. Ah, com o eu acertaria, professor. É essa passagem que nós temos que começar a dominar, do masculino para o feminino. Professor, mas por que ocorre crase ali? Ah, porque é nesta parte que o verbo vem com a sua regência, trazendo a exigência da preposição a ao destinatário. Numa construção em que você queira inverter a ordem da frase, tá bem? Qual que é o termo mais propenso às inversões? A prova ou a escola? Ah, professor, eu quero inverter. Qual dos dois seria mais positivo para a inversão? A escola ou a prova? Qual seria o termo que, ao inverter... Vou falar o popular agora, quis dar uma enfeitada, né? Mais propenso. Então, desculpa. Qual seria o termo que não faria confusão? Você inverte e não cria nenhum problema a quem lê, nem a quem escreve. Qual seria, a escola ou a prova? Qual que vocês inverteriam e não causaria nenhum prejuízo à frase? O termo preposicionado. O termo preposicionado, ele cria a liberdade de se movimentar na frase, porque é como se ele vestisse uma roupa dizendo, não olhe para mim pensando que eu presto. Não olhe para mim pensando que eu sou nobre, porque o a com crase diz, eu sou uma preposição. Esse termo preposicionado, então, ele cria a liberdade de aparecer em qualquer lugar. Então, se nós colocássemos aqui, a escola, o homem enviou a prova, isso pode ou se pode. Isso atrapalha? Nada, nada, não atrapalha nada. Há algum prejuízo para a compreensão? Não. Posso usar vírgula? Claro que pode. Claro que pode. Aqui, se você quisesse, você poderia, mas não é obrigatório. E isso que vai ser fantástico na hora que você estiver diante de uma questão de prova. Esses são exemplos que projetam uma realidade por vir. Qual que é a diferença entre escola e homem sem você pensar? Se você pensar, você vai estragar tudo. Mas como assim, professor? Não, não pense. Olhe e marque para mim a diferença. Qual que é a diferença? A preposição. Que o homem não vem preposicionado e a escola vem. Por isso que a escola, com acento grave, portanto com preposição, nunca vai ter a possibilidade nessa frase de funcionar como sujeito. Daí a grande liberdade dela estar antes do sujeito, entre o sujeito e o verbo. O homem, a escola, enviou a prova, sem nenhum problema. E aí começamos a entender a ordem inversa. Por que, na língua portuguesa, invertemos tanto?
Porque esse cara chamado sujeito traz um núcleo e o núcleo tem uma propriedade. Ele vem sem preposição. E essa condição de vir sem preposição faz com que esses termos que se antecipem, esses termos que se intercalem, eles não vão atrapalhar essa entidade chamada sujeito. A especialização do sujeito, a sua característica, faz com que haja esse controle de qualidade que não permite confusão na hora de você escrever, nem na hora de você ler. Você sabe que, por causa do acento grave, não há nenhum problema. E aí, nesse exato momento, é que você passa a olhar para a ordem inversa com mais naturalidade. A ordem inversa não é o fim do mundo, tá bem? É algo próprio do nosso idioma. Perfeito? Qual outra pergunta que chega até mim, que liga a aula de hoje à nossa próxima aula? Professor, mas pode ter crase no começo da frase? Eu, às vezes, tenho vontade de chorar, né, e sorrir ao mesmo tempo. Falar assim, ó, legal, é mais um que vai crescer aprendendo português. Porque a pessoa, ingenuamente, quando pergunta isso, ela não crê nas inversões. Né? Então, podemos inverter o objeto indireto, como fizemos. É claro que a crase pode estar na primeira letra da construção. A escola, o homem enviou a prova. Claro que pode. E aí você tem que ter esse projeto de analisar uma oração por vez, procurando o verbo, procurando o sujeito, ordenando a bagunça. Não necessariamente. Você está falando isolado por vírgula? Você quer a vírgula. É como se você fosse uma polícia agora. Você fala, professor, se eu fosse o prefeito aí dessa oração, eu mandava iluminar. Ou seja, mandar colocar vírgula em todas. Não haverá essa obrigatoriedade. Aquela vírgula que nós colocamos, perceba que é um sinal que você pode pôr, mas não obrigatório. Porque a preposição ali já te diz, a escola não é sujeito. A preposição ali já te diz, o sujeito tem um núcleo, núcleo não vem preposicionado do sujeito. Se o acento grave é a preposição mais artigo, esse termo nunca será o sujeito. Tudo isso, é lógico, vocês estão percebendo, vai acumulando sabedorias. Informação sobre sujeito, sobre regência, sobre crase. E nós estamos na aula de crase. Por isso que no próximo passo, estamos na aula de regência. A próxima aula de crase, ela é fundamental para tudo isso. Os olhos vão começar a enxergar coisas de uma maneira diferente. Daí vem a aula de pronome, vem a aula de crase, pronome, voz passiva, concordância. Você está estudando a sintaxe. Isso tem que estar unido na tua memória. A partir de capítulos, né, que nós separamos por causa das aulas, isso precisa se unificar, se tornar um capítulo único na tua memória. Tá bom? Aponto, olhem aqui na lousa. Ó. Haverá um dia que o problema vai ser esse. Ó. Cada um dos alunos vem aqui. Então, cada um dos alunos, né, tem a garantia que ele vem até aqui. Na prova, essa frase vocês acham certa ou errada? Colocariam um acento no vem ou não? É essa a pergunta. Às vezes o problema vai estar lá no sujeito. Tá bem? Ó, esse é um problema que você fala, professor, eu estou olhando aqui para o verbo, mas o problema está aqui. Então, nós estaremos no capítulo do sujeito. Você vai ver que esse sujeito tem muitos termos, não é? Mas qual é o núcleo desse sujeito? O núcleo do sujeito, você fala, professor, vai devagar. Exatamente, porque estão notando por que dividimos as aulas? Se nós fizéssemos uma aula de 24 horas, você entrava à meia-noite num dia, saía na outra meia-noite, nós viríamos tudo isso. Só que ninguém sairia vivo. Né? Já põe lá um cara para recolher os corpos. Ninguém sobrevive a tanta informação. E é que nós entendemos o papel da escola e o papel que ela não cumpriu. Nós saímos da escola, ensino médio, analfabetos de análise sintática. Basta a banca dar uma misturada, a pessoa já começa a se perder. Nesse exemplo que está aqui, ó, acompanhe comigo. Ó.
O problema está no sujeito. Então você vai estudar que quando forma uma construção desse tipo, dos alunos nos seduz, mas dos alunos tem a preposição de, e esse termo não é o núcleo do sujeito. Lá nós vamos até dar nome para ele, e será chamado de adjunto adnominal. O núcleo é a palavra um. E daí você fala, professor, isso aí para mim não tem sentido. A hora que eu disser para você, não faz sentido, mas é a forma correta. Aí você aprende, mesmo sem fazer sentido. Isso cai na prova, o professor mostra 10 alternativas exatamente iguais a essa. Fala, professor, é isso que eu quero. Porque na prova eu nunca acertaria. Eu pensaria que teria que colocar o acento circunflexo, e não. Ali o um vai ser o núcleo do sujeito. E daí a lição de hoje vai ter que ser expandida com potência máxima ali no sujeito. Tá legal? O cada acompanha esse um. O cada é uma palavra que vai acompanhar esse um. Tá bem? Ele na gramática seria também chamada, na sintaxe, de adjunto adnominal. Ele acompanha. Ele não é a peça nuclear. Tá bem? Agora, que você tem que ser sincero e dizer para si mesmo, esse cada um significa cada aluno. É que você não vai colocar cada aluno dos alunos. Né? Esse cada um significa cada aluno entre os alunos. É que esse um nos assusta, porque tem do lado a palavra alunos, que é a parte que significa, mas não é o núcleo do sujeito. É que vem uma sintaxe forte te dizendo, alunos chama atenção, mas ó a preposição, não é núcleo do sujeito. Aí você fala, opa, o um é o que é sintaticamente o núcleo. O verbo vai concordar com ele. Só que daí você está 100% na aula de concordância. Sujeito ganha força. Hoje não. Hoje vem aqui comigo. Ó. Hoje você está aqui. Ó. José colaborou complete. O que você usaria aí? Ah, professor, eu usaria José colaborou com a Lava Jato. Que tipo de verbo esse verbo é? 1, 2, 3 segundos, pronto. Já. Como? Verbo transitivo. Por quê? Porque você deve ter feito isso, hein? Vou tentar adivinhar. Quem colaborou, colaborou com algo, com alguma coisa. Mas eu faço isso, você faz isso, e qualquer brasileiro faria. É a partir daí que nasce o estudante do português. Não é com isto que nasce o estudante. É a partir disso. A partir do momento que ele olha e faz isso aqui. Ó. Esse é um verbo que transita, vai até um objeto, exigindo ou não preposição. E aí você fala, professor, eu sei que o com é a preposição. E é essa classificação do com, aqui na projeção mental e aqui na frase, que te deu um domínio teórico. Esse é um verbo transitivo indireto. Você começa a falar a língua dos gramáticos. Esse é um verbo que transita, exigindo complementação. Hoje você não está no sujeito. Hoje você está no predicado. Você está olhando como que o verbo montou a estrutura do predicado. Se é transitando ou não, se é exigindo ou não a preposição. Por isso estão percebendo? Mas no fim do jogo é um olhar duplo. Dominando o sujeito, dominando o predicado, de acordo com o comando da questão. Ah, professor, é uma questão de crase, é uma questão de regência, questão de voz passiva, questão de concordância. Capítulo que nós começamos hoje. A partir da regência, a lidar com tudo isso. Tá bom? Vamos à lousa para o nosso último degrauzinho no encontro, que fecha, então, a parte teórica da regência. Ó. O que vocês vão fazer, então, a partir de agora? Conviver com a regência. Mas tem uma parte que você tem que conviver de maneira mais acelerada do que outras. Tá bem? Vamos lá. Por exemplo, questãozinha de complete.
Você vai fazer uma prova que vai ter esse momento gracioso. Você fala, professor, foi uma provinha fácil, não tinha que pensar muito. Cuidado, gente. Frase pequenininha, veneno forte. Ou você sabe o que ela pergunta, ou você nunca vai acertar. Nessa frase, o que você faria aí? Complete a lacuna. Aos ou ous? Com preposição aos, sem preposição? O que vocês fariam? É porque vocês estão sendo muito falsos agora, fingidos. Você sai daqui, vai para a vida normal, dentro da tua casa, conversando com alguém, você vai dizer para todo mundo, obedece o seu pai, obedece o que nós combinamos. O brasileiro, no dia a dia, usa o verbo obedecer sem a preposição a. Nós comemos a preposição a, tá bem? E o verbo obedecer, aí que vale a gramática, que registra a norma culta. Esse é um verbo que foi para lá, foi para cá, e se estabilizou. Qualquer gramática que você abra, documenta que o verbo obedecer na norma culta, e é o que vale para concurso, é um verbo que você tem que se impor. Se ele obedeceu a alguém. Essa projeção mental não está na tua memória. Professor, nasci no Brasil, falo português. Se você é brasileiro, fala o português desde criança, essa projeção não está na tua memória. A projeção que está na tua memória é aquela que come essa preposição a. Na nossa memória, o verbo obedecer não é usado como quer a norma culta. A norma culta quer que você use como transitivo indireto. E nós, famélicos, comemos de tudo, até a preposição a. Então, no dia a dia, o brasileiro vai lá e come essa preposição. E o correto aqui é obedeceu aos pais. Aos pais é um objeto indireto. Vocês têm consciência o que significa comer a preposição a? É um sabor bom? Você fala, professor, você está comendo a desgraça, você está plantando a ventania, vai colher um furacão. Porque tem crase ou não no português a depender da preposição. Você vai lá, come a preposição, o ketchup é a crase. O uso do pronome o e do pronome lhe depende da preposição a. Se você destrói ela, que é necessária, que a regra impõe, você está estragando o uso dos pronomes. E aí os frutos vão se desdobrando. Mas frutos ruins, envenenados. Por isso que acertar a regência abrirá um caminho positivo na minha aprendizagem. Tá legal? Professor, o que eu tenho que fazer? Estudar 15 regências, que são importantes? Não, são importantíssimas. Porque na nossa memória, elas não estão programadas como se deve usar na norma culta. O que está programado na nossa memória é um desvio do que é a norma culta. A hora que você vai projetar mentalmente, fura, estraga. Vamos a um segundo exemplo. Ó. Ele quero ver o quanto que vocês são artificiais nesse momento. Vamos lá. Ele chegou à cidade. Como que você usaria aí? Lá, vamos assumir agora, né? Vamos assumir. Todo brasileiro projeta chegar em algum lugar. Vem a norma culta e fala, não. Quando usarmos o verbo chegar, a regência correta é chegar a algum lugar. Essa é a preposição correta para o verbo chegar. E aí você tem que lutar contra tudo que você falou, muitas vezes escreveu, e o que é pior, o que está enraizado na tua memória. Tá bem? Professor, ele chegou à cidade. Vai ter o acento grave aí, gente? Ou se vai ter. Porque o verbo chegar exige a preposição a. Se eu mexo na preposição a, gente, é uma desgraça iminente. Tá bom? Nesse momento, você vai dizer, professor, quantos verbos trazem problemas desse tipo? Eu não posso falar a verdade. Né? Hoje eu disse que as crianças aprendem a mentir, o professor também tem que dizer. Eu não tenho consciência
de quantos verbos que nós temos na memória que divergem da norma culta. Mas há 15 verbos que caem em muitas provas. Você vai estudar 1000, mas estuda esses 15 primeiros. Esses 15 são aqueles que nós, no dia a dia, erramos o tempo todo. Assistir, pagar, obedecer, o aspirar, o visar, são verbos que você tem que estabilizar, porque na próxima prova, um deles aparece. Tá bem? Pense no verbo preferir. O que está na tua memória diverge do que está na norma culta. E, se eu, por exemplo, começo a namorar uma pessoa que me diz assim, eu prefiro mais o salgado ao doce. Eu não namoro com uma mulher que fala assim, tá bem? Notem que no nosso dia a dia, essas regências têm uma dinâmica, têm um uso que é aceito. Então, no dia a dia, se a pessoa chega para mim, eu prefiro mais doce do que salgado. É o que nós falamos no dia a dia, mas essa regência vai estar errada. O correto é preferir algo a outra coisa. É como se você limpasse a memória e trocasse pela regência correta. Como isso não tem ainda uma maquininha, nem detergente, nem buchinha, né? Não tem uma máquina lavadora que faça isso, você vai ter com esforço que aprender. Agora, não pode chegar em casa, puxar o colarinho de alguém e falar, você está errado. Não é chegar à escola, não é chegar na escola, é chegar a... Não. Você não pode sair da sala de aula e querer introduzir essas regências no seu dia a dia, no seu convívio. Você vai se transformar numa pessoa chata, pedante. A pessoa te convidava para tomar café, não convida mais. Te dava carona e fala, hoje não vou para o outro lado lá, não vou para... Não te dá mais carona. Então, a norma culta você tem que saber usar na hora certa. E uma das principais horas certas é na hora da prova. Então, às vezes, você vai para casa, você vai continuar usando o que o brasileiro usa, mas ciente de uma outra forma que é o registro culto. Estou numa palestra, eu uso. Estou numa prova, eu uso. Estou num momento cerimonioso, cabe usar. Mas num dia a dia, isso torna, vamos dizer assim, um obstáculo. Tá bom? Para nós fecharmos, gostaria que vocês concluíssem. Professor, o que nós vamos fazer na próxima aula? Nas próximas aulas, levem para os próximos dias isso daqui, ó. O caminho do verbo transitivo direto. Na frase, ele leu o livro, você consegue fazer análise sintática? Pois, se hoje você tiver esse domínio, parabéns, haverá um sucesso que virá a partir disso daqui. Então, olhe para si e diga, professor, eu também consigo fazer isso. Quem não conseguir tem que reclamar. Vir até mim e falar, professor, eu estou com um probleminha. E eu vou explicar na mesma hora o problema. Projeção mental, determinante, eu vou lá, vou mostrar com detalhes. Você não pode parar na frase 1. Por quê? Essa frase 1 te levará à frase 2. Ele leu a revista. A revista é com crase ou sem crase? E qual que é o nível de segurança, gente? Você está bem seguro? Você seria capaz de explicar para uma criança, por exemplo? Sacaram? Né? Então, volta aqui um instantinho comigo. Ana Luz, ó. Por causa da frase 1, imediatamente você precisa entender a frase 2. O verbo é transitivo direto. Qual que é a característica desse verbo transitivo? Ele não exige preposição. Essa nossa competência de olhar o "o" e chamá-lo aqui de artigo, professor, esse "o" é artigo. Faça o mesmo ali no número 2. Quando você entendeu o número 1, você entendeu o número 2. Mais para frente, vou convidá-los a trocarem o livro por um pronome. Como vai ficar? Ele? O correto vai ser ele o leu. Nossa, professor, o que é esse o? Esse o é o pronome que substitui o objeto direto. E aí você fala, professor, está tendo uma lógica, uma coisa está me levando a outra. Exatamente. É agora que você tem aí o uso do pronome átono, observando que é o "o", porque esse pronome substitui o objeto direto.
O dia que eu entendi a frase 1, vou entender a frase 3. E haverá uma próxima aula que eu convido vocês para pegar a frase 1 e criar a voz passiva. Como fica essa frase na voz passiva? O livro foi lido por ele. É aí que nasce a chamada voz passiva. E, no caso, a nossa querida voz passiva analítica. Pois seria importante você entender que também temos uma quinta e última possibilidade, que é a voz passiva sintética. E aí você fala, professor, aí eu não consegui chegar. Essa quinta frase vai te abrir para uma outra dimensão em relação aos problemas do português. Leu-se o livro. Essa é a temida voz passiva sintética. Um problema permanente na nossa vida que nós não podemos abrir mão de dominá-la bem. Mas se eu tiver a frase 1 na cabeça, eu vou chegar na frase número 5. E aí ocorre um milagre, gente. Alguém saberia classificar a palavra ser na número 5? Partícula apassivadora. Ou pronome apassivador. Nessa hora eu diria para você comprar a ruda e pôr atrás da orelha, porque alguns vão dizer assim, mas como que a pessoa consegue olhar para o ser e classificar? Como estamos na voz passiva sintética, só pode ser o pronome apassivador. Faça bem hoje a linha número 1, porque as outras serão construídas aula após aula. Professor, não entendi a 3, a 4. É óbvio. É isso que nós faremos aula após aula. O que eu quero de você? A frase número 1. Domine a frase número 1. Isso vai ter lógica. E aí não se decora, se entende. Tá bom? Obrigado pela companhia de vocês. No próximo encontro, presença obrigatória, aula de crase. Quem tiver cirurgia marcada, cancela a cirurgia, porque na aula de crase tem que estar presente. Tá bom? Obrigado pela companhia. Até nosso próximo encontro. Até lá.